Iniciar. Pronto. Bom, pessoal, aqui é a parte 3 no caso, onde a gente vai dar a continuação, tá bom? Para saber se quem conversou com Saul, se realmente foi Samuel ou se era um demônio, tá bom? Então é isso que a gente vai descobrir. É aqui que você vai saber realmente quem era, se era realmente o espírito de Samuel ou se era um demônio, tá certo? Deixando bem claro aqui que na parte 2, que foi o desenvolvimento, a gente tinha finalizado aqui com esse texto no caso, né, que foi lá de 1 Samuel, do capítulo 28, do versículo 19, que fala o seguinte: E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Certo? Então vamos continuar exatamente da onde que a gente parou. Vamos continuar aqui essa questão. Vamos lá. Bom, aqui em 1 Samuel, do capítulo 3, do versículo 19 e 20, fala o seguinte: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Batseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Veja bem, eu coloquei aqui esse rapaz. Atualmente ele é muito conhecido aqui no nosso Brasil, até fora do país, em diversos outros lugares. Ele é conhecido como Luva de Pedreiro, né? Uma pessoa muito humilde, que tem fazido aí bastante alegria no coração dos jovens, né? Pela sua forma de comunicar e pelo futebol que ele sempre faz assim alguns stories. Então ele se tornou muito conhecido. O que isso tem a ver? Veja, é para se mostrar que Samuel, ele também era uma pessoa muito conhecida, porque ele foi um profeta confirmado. Ele foi confirmado por profeta de Deus, né? E o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. E outro detalhe, tudo aquilo que Samuel falava era cumprido no caso, se concretizava. Esse é um detalhe muito importante que vai ajudar a gente lá na frente a desvendar esse assunto. E todo Israel, desde Dan até Batseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então, Samuel ele era um profeta muito importante, ele era uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que era conhecida em diversos lugares ali das regiões de Israel, até talvez até de outras cidades também. Então, assim, certamente feiticeiros, pessoas que mexiam com feitiçaria, enfim, que adivinham e outras coisas, certamente conhecia Samuel. Esse é um detalhe importante, mas vamos continuar aqui. Aí em 1 Samuel, do capítulo 7, do versículo 15, fala o seguinte: E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. Então, lá no início, Samuel já era conhecido e Samuel julgou por muito tempo, pessoal. Então, assim, talvez mais de 30 anos, mais de 40 anos, por toda a vida dele ali, até na velhice, ele ainda estava lá, né, julgando o povo. Então, imagina essa questão das pessoas, de como que ele era conhecido, como que as pessoas sabiam a respeito dele, né? Assim, as características, a aparência dele e tudo mais. O estilo de roupa também. Isso vai ajudar a gente lá na frente. Então, guarda essas informações que Samuel ele era muito conhecido desde jovem, porque Deus tinha confirmado ele por profeta sobre a nação, e também que Deus não deixava nenhuma de suas palavras cair por terra, ou seja, Deus não deixava as palavras dele falhar no caso, não deixava a palavra dele falhar.
E aqui a gente verificou que Samuel ele julgou Israel todos os dias de sua vida, ou seja, até a velhice dele. É importante, eu vou mostrar para vocês aqui, alguns acontecimentos paralelos que são meio que parecidos com essa questão de Saul ter consultado uma feiticeira. Na Bíblia tem outros assuntos que falam também de coisas semelhantes que vai ser importante a gente verificar para que lá na frente a gente entenda exatamente tudo. E lá na frente eu vou mostrar para vocês se era ou não é, o espírito de Samuel ou se era um demônio. Vamos ver esses acontecimentos paralelos que já ocorreram na Bíblia, para que assim a gente também tenha uma noção que se Deus ele se manifesta através de algumas situações. Vamos verificar aqui para a gente ver. O primeiro exemplo é aqui do rei Nabucodonosor. A gente vai ver alguma coisa que aconteceu com ele aqui, que é bem interessante. Fala o seguinte, lá em Daniel, do capítulo 2, do versículo 2, fala o seguinte: Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. O que aconteceu? A gente sabe que Nabucodonosor ele sonhou com uma enorme estátua. E essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha aqui as partes de prata e tinha toda uma sequência seguinte. Então ele sonhou com isso e só que ele não se lembrava do sonho, né? E o que aconteceu? Ele foi lá e falou: Olha, manda trazer aí os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem a ele, né, a questão do sonho. Então vieram e se apresentaram diante do rei. Vamos continuar. Aí em Daniel, do capítulo 2, do versículos 3 e 4, fala o seguinte: E o rei lhe disse: Tive um sonho. Para saber o sonho está perturbando o meu espírito. Então o rei estava angustiado. Ele teve um sonho, ele não estava conseguindo lembrar, ele queria saber de alguma forma. E os caldeus disseram, olha só o que os caldeus disseram ao rei, em aramaico: Ó rei, o rei vive eternamente. E falaram o seguinte: fale para a gente o sonho, no caso, né? Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Olha só que interessante: diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Eles falaram isso para o rei. E o que o Daniel 2, do capítulo 5 e 6, fala o seguinte: E respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado. Se não me fizer saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado e as vossas casas serão feitas em monturo. Ou seja, o rei falou o seguinte para ele: se vocês não me der a interpretação, vocês vão ser mortos. Vou mandar matar todo mundo. Vocês das categorias de vocês aí, dos astrólogos, dos feiticeiros, de todo mundo aí que é para essas funções, eu vou mandar matar todo mundo. Basicamente o rei deu essa sentença para ele. E as vossas casas serão destruídas praticamente. Continuando. Mas se vós me declarardes o sonho, aí o rei vai lá e fala para ele: mas se vocês me declarar o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas e recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e sua interpretação. Então os magos lá, os feiticeiros, né, eles chegaram e falaram: olha rei, fala pra gente aí, conta pra gente o sonho que a gente te dá a interpretação. Só que aí, veja que o rei ele não estava se recordando, ele não lembrava do sonho, ele não conseguia relatar para as pessoas. Bom, aqui tem um detalhe importante. Quem foi que fez o Nabucodonosor ter esse sonho? Para quem conhece a história de Daniel e a história de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor,
sabe que foi Deus que fez com que Nabucodonosor ele tivesse esse sonho. E veja, nem os magos aqui, nem os caldeus, nem os feiticeiros, nem os adivinhos, eles não conseguiram saber aquilo que o rei tinha sonhado. Isso é interessante. Por quê? Porque é interessante a gente ver como que Deus ele atua nesse meio pagão, né? Nesses lugares de cultos, que tem assim feiticeiros, adivinhos e tudo mais. Mas vamos continuar. Aí em Daniel, do capítulo 2, do versículo 7, fala o seguinte: responderam segunda vez, ou seja, os magos tornaram a falar para o rei e disseram: diga, ó rei, o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Ora, veja bem, o rei não estava lembrando, ele falou, tinha dado a sentença, ele falou: ó, se vocês não me fizerem saber o sonho, eu vou mandar matar todos vocês, vou mandar destruir as suas casas. Agora, se vocês me fazerem saber a interpretação do sonho, né, se vocês saberem fazer o que eu sonhei, vocês vão ter muitas recompensas e tudo mais. E aqui no versículo 2:7, capítulo 2, melhor dizendo, Daniel, capítulo 2, versículo 7, fala o seguinte: responderam segunda vez e disseram: diga ao rei, a seus servos, e daremos a sua interpretação. Então os caras estavam preocupados, né? Porque o rei ali já estava meio que perdendo a paciência, eles estavam querendo pegar alguma informação. Vamos ver aqui. Olha só o que o rei responde para eles, né? Está aqui no capítulo 2 de Daniel, do versículo 8 e 9. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Então o rei falou: olha, vocês estão tentando ganhar tempo. Vocês sabem que eu já falei que eu não sei, eu não lembro, e vocês estão me fazendo fugir o assunto, no caso, né? Eu não lembro do assunto, eu não lembro do que eu sonhei. Eu quero que vocês me deem interpretação, e não que vocês fiquem querendo ganhar tempo. Aí, continuando aqui, de modo que, se não me fizer saber o sonho, olha só, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, diz-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação, Então o rei fala aqui, ó, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas. Veja, esse rei ele era muito esperto, cara, porque ele sabia como que era o comportamento desses feiticeiros, desses astrólogos, enfim, dessa categoria de pessoas ali, dos adivinhos que eram ali fazendo parte da disposição dele, no caso. E ele mesmo fala, né, com palavras, pois vós preparastes palavras mentirosas. Ou seja, aquilo que o rei falasse ali, alguma coisa, os caras simplesmente iam criar uma história aleatória, exaltando o rei, para que isso caísse bem nos ouvidos do rei, e para que eles não fossem mortos, né? Você acha que eles iam falar alguma coisa ruim para o rei? Jamais. Eles não arriscariam fazer uma coisa dessa. Então o rei, que ele percebe isso, né? Ele fala, ó, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas. Então, aqui a gente pega alguns pontos importantes. Primeiro, a gente sabe que, pelo que o rei Nabucodonosor, que ele passa algumas experiências para a gente, não se pode confiar em feiticeiros, porque eles podem usar de enganos para tentar, de certa forma, tirar vantagem e falar coisas que agrada ao monarca apenas para não terem punições contra ele, pois o próprio rei Nabucodonosor deixa isso muito bem explícito aqui para a gente, tá certo? Vamos continuar. Daniel, capítulo 2, do versículo 10, fala o seguinte: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar
a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Veja, então os magos, os caldeus, os astrólogos, os caras simplesmente falaram para o rei: olha, rei, isso que você está pedindo é impossível, a gente não consegue te dar essa interpretação, a gente não consegue saber dessas coisas, é impossível para a gente, não dá, não tem como. Então, veja que aquele sonho que Deus passou para Nabucodonosor que ele sonhasse, Deus não permitiu, e assim, esses caras eles não tinham capacidade para saber aquilo que Deus tinha colocado no sonho de Nabucodonosor. E isso é muito importante, porque Deus ele não se revelou através de nenhum mago, de nenhum astrólogo e de nenhum caldeu, né? É bem importante mencionar isso. E o que aconteceu? Aí em Daniel, no capítulo 2, do versículo 12, fala o seguinte: por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Então o rei ficou, velho, irado. Ele foi lá, né, falou: ó, o rei irou muito e enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Então o rei deu a sentença e o decreto. A gente sabe que Daniel é que dá a interpretação, sendo que Daniel ele é um servo obediente a Deus e por meio de Daniel, Deus ele dá a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor. Veja que nenhum caldeu, nenhum mago, nenhum feiticeiro teve essa capacidade e que Deus não falou por meio de nenhum caldeu, de nenhum feiticeiro e de nenhum mago. E isso são características importantes para que a gente possa verificar como que é o comportamento de Deus em outros povos, assim, em situações igual essa daqui que estava envolvendo o rei da Babilônia, no caso, né, o rei Nabucodonosor. Então a gente pegou aqui informações importantes que não se pode confiar nesses caras, feiticeiros, magos, astrólogos e tudo mais, porque eles podem manipular a palavra para tentar agradar ali o monarca, falando coisas ali só para agradar os ouvidos dele, do rei, para que eles não fossem punidos e tudo mais. E outra coisa que a gente percebe é que Deus ele não fala por meio dos magos, mas unicamente por meio do profeta Daniel, que estava vivo. Beleza? São detalhes importantes. Vamos continuar. E tem outra passagem muito bem conhecida também, que está lá no livro de Gênesis, do capítulo 41, do versículo 3, do versículo 1 a 3, melhor dizendo. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia do rio 7 vacas formosas, avistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após ela outras 7 vacas feias, avistas e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Então veja aqui, esse relato aqui também ele é interessante, que ele também envolve questões de feitiçaria, envolve questões de magos. Então vamos pegar alguns textos para a gente ver qual que é o comportamento de Deus diante dessas situações. E aí lá no final a gente vai ver a questão da questão de Saul ter consultado a feiticeira. Mas vamos por partes. A gente viu aqui que Faraó ele sonhou, né? Então ele sonhou ali com 7 vacas bonitas, gordas, cheias de carne, e também ele viu outras 7 vacas feias, avistas e magras, que paravam juntos, né? As outras vacas ali na praia do rio, no caso.
Aí em Gênesis capítulo 41, do versículo 4 e 7, fala o seguinte: E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que essas 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Então o Faraó aqui, ele está tendo esses sonhos, né? Ele tentou dormir, tornou sonhar. E ali ele viu que as vacas magras, no caso, comeram as vacas gordas, no caso, né? Então, veja que o Faraó também sonhou. Ele teve um sonho. E em Gênesis capítulo 41, versículo 8, acontece o seguinte: E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Veja bem, então o Faraó sonhou com as vacas bonitas, as vacas feias, com as espigas de milho bonitas, com 7 vacas bonitas, 7 vacas feias e magras, 7 espigas bonitas e formosas e 7 espigas feias. E aí ele conta esse sonho dele, né? Ele chama lá os adivinhadores do Egito, os sábios e tudo mais, e ele conta para essas pessoas. Só que o texto deixa bem claro, mas ninguém havia que lhes interpretasse, ninguém entendeu, ninguém conseguia dar uma interpretação ao rei, ao faraó no caso, né? Ao monarca. E isso é importante. Por quê? Porque quem foi que fez com que Faraó sonhasse mais uma vez? Foi quem? Foi Deus que deu o sonho para ele. E a gente sabe que Deus só revelou através de José. Então, por meio de José, Deus dá a interpretação para Faraó. Então, Deus vai lá, né? Capacita José, José vai lá e dá a interpretação do sonho para Faraó. Em nenhum momento Deus fala por meio aqui dos adivinhadores, Deus não fala através dos magos, através desses sábios aqui do Egito, unicamente, somente a quem a Deus era obediente, que nesse período aqui, no caso se referindo especificamente, era José no caso. José estava vivo, mas um detalhe importante, José estava vivo no caso, tá certo? Vamos continuar. Bom, em Daniel, no capítulo 5, do versículo 1 a 4, também acontece algo interessante. Vamos ler aqui. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse nele o rei e seus príncipes, e as suas mulheres e as suas concubinas. E então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Então veja, aqui tem mais um relato de uma situação que aconteceu. Então o filho de Nabucodonosor, ele dá uma festa, e no meio dessa festa ele utiliza utensílios, no caso do templo de Jerusalém, e aí eles dão louvor, né? Eles adoram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e tudo mais. E a gente vai ver o que acontece. Aí em Daniel, do capítulo 5, do versículo 5 e 6, fala o seguinte: E na mesma hora apareceram dedos de mãos de homem e escreveram defronte do castiçal
na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu a parte da mão que estava escrevendo. Então Belsazar, ele viu aqui a mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Então aconteceu esse detalhe aqui, estava tendo uma festa, os caras estavam ali adorando com coisas que eram sagradas, com utensílios que eram do templo de Jerusalém. Aparece uma mão na parede e escreve alguma coisa. O rei viu isso, temeu muito, né? Conforme a gente viu aqui, Belsazar. Aí em Daniel, no capítulo 5, do versículo 7, fala o seguinte: gritou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Veja, mais uma vez vai ser utilizado astrólogos, caldeus, adivinhadores e tudo mais. E falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declara a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trarás uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então, escreveu lá algumas coisas na parede lá do palácio. O rei, não sabendo o que significava aquilo, mandou chamar os astrólogos, né, os adivinhadores, os caldeus. Vamos ver se esses caras conseguem interpretar ali, dar interpretação para o rei. Aí em Daniel capítulo 5, do versículo 8, fala o seguinte: então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. E quem foi que fez com que esse acontecimento ocorresse? O próprio Deus. O próprio Deus se manifestou ali e escreveu aquelas coisas na parede, e nenhum mago, nenhum feiticeiro, ninguém conseguiu entender aquilo que estava escrito na parede. Ninguém. A gente sabe que quem foi que Deus utilizou para ler a sentença e dar ela ao rei foi Daniel, o próprio Daniel, que foi buscado, né, e trazido ali, e ele deu a sentença para o rei, no caso, para o filho de Nabucodonosor, Belsazar. E os magos nada puderam fazer. Veja, mais uma vez, Deus não utiliza um feiticeiro, Deus não utiliza um mago, Deus não utiliza esses sábios, ele apenas utilizou Daniel, que era fiel a ele e estava em vida. Esse é o detalhe mais importante. Então veja, em todos os relatos que a gente tratou aqui de questões paralelas, meio que parecidas, Deus não falou em momento algum através de um feiticeiro, de um bruxo, enfim, de um mago, mas unicamente através dos seus profetas. E isso em vida, tá bom? Isso em vida, conforme a gente estávamos verificando aqui no caso. Vamos continuar. O rei Saul, ele foi enganado? Bom, vai ser isso que a gente vai verificar. Seria fácil dele ser enganado, porque conforme a gente viu anteriormente, o rei Nabucodonosor, ele falou para os feiticeiros e os magos: olha, vocês estão tentando ganhar tempo. Eu já disse que eu não sei aquilo que eu tinha, eu não lembro aquilo que eu sonhei, porque esse assunto me escapou, e vocês estão planejando palavras mentirosas para tentar, de certa forma, me agradar, né? Então a gente viu isso anteriormente. Seria possível que Saul fosse enganado? Bom, vamos ver aqui e vamos analisar todos os detalhes. Bora lá. Em 1 Samuel, no capítulo 28, do versículo 6 e 7, fala o seguinte: perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhes respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria.
para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Edom há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então, algumas informações importantes. A gente já sabe que Saul vai até essa mulher. Logo aqui no versículo 1, no versículo 6, fala que Deus não estava falando com ele nem por sonho, olha só, nem por sonho, nem por urim e nem por profetas. Imagine Deus falar por meio de uma feiticeira, que a gente já viu nos demais assuntos, questões paralelas, que Deus em momento algum falou através de um mago, de um feiticeiro, de um caldeu, de um adivinho, né? Mas vamos verificando aqui parte por parte, vamos desmiuçar o assunto. Aí em 1 Samuel, do capítulo 28, do versículo 8 e 9, aí acontece o seguinte: e Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher, no caso, né? Eles chegaram lá na casa da mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: E eis aqui tu sabes, né, que Saul tem destruído a terra dos adivinhos, dos encantadores, porque me armam um laço à minha vida para me fazer morrer. Então aqui é aquela questão que a gente já tinha visto. O que é importante aqui, ó, e me faz subir a quem eu te disser. Então Saul fala para ela, ó, e disse: Peço-te que me adivinhe pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. E aí em 1 Samuel, do capítulo 28, do versículo 10 e 11, acontece o seguinte: Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá a ti. Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá a ti. Aí continuando, a mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. Aqui ele passa, pessoal, uma mensagem assim. Ele entrega praticamente algo muito importante. Ele fala para a mulher quem ele queria consultar, no caso, né? Que era quem? Samuel. O rei Nabucodonosor lá, os caras estavam querendo extrair dele alguma informação só para poder criar uma história ali para que agradasse a ele. E aqui seria facilmente possível ter acontecido uma questão de engano, porque o próprio Saul ele revela para a feiticeira a quem no caso ele queria fazer que ela fizesse subir no caso. E a gente viu também que Samuel ele era muito conhecido em todo Israel desde a juventude dele e que ele reinou até os tempos da velhice dele sobre Israel. Então, com certeza, essa feiticeira ela conhecia ou já tinha ouvido falar de Samuel, da aparência de Samuel e tudo mais. Mas vamos continuar aqui. Então, né, Saul fala para a feiticeira: Faz-me subir a Samuel. Então aqui seria muito fácil dele ser manipulado, porque ele falou quem ele queria que a feiticeira fizesse subir. E com certeza essa feiticeira ela conhecia Samuel em questões de tempo de vida, aquilo que Samuel era, que ele era profeta de Deus e que ele tinha feito muitas coisas. Aí continuando, 1 Samuel do capítulo 28, de 12 e 13, fala o seguinte: Vendo, pois, a mulher Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tendes enganados? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porque que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Então veja que em nenhum momento Saul ele está vendo nada. Tudo que está sendo transmitido está sendo falado da boca de quem? Da feiticeira, que ele fala: que vês?
E aí ela vai lá e começa a descrever para ele algumas coisas. Então ele não está vendo nada, é ela que está falando da boca dela e ele está acreditando no caso. Aí no 1 Samuel do capítulo 28, 14, fala o seguinte: E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Mais uma vez ele pergunta sobre a aparência, no caso, né? Como é a figura, como é a aparência dessa pessoa. E aí, mais uma vez, provando que Saul ele não estava vendo nada e tudo estava sendo falado da boca da feiticeira. Então, outro detalhe importante que o texto deixa para gente e fala o seguinte: entendendo Saul, ou seja, imaginando Saul, supondo Saul que era, entendendo Saul que era Samuel, ele achou, ele acreditou, ele supôs, né, que era Samuel ali. Então, entendendo Saul que era Samuel, veja, o texto não afirmou que era Samuel, mas quem entendeu que era Samuel era quem? Saul. E aí tem toda a conversa aqui, né? A partir do momento que aparentemente Samuel aparece aqui, no sentido assim, de falando por meio da feiticeira, no caso. Aí fala o seguinte, em 1 Samuel, do capítulo 28, do versículo 15 e 16. Samuel disse a Saul: Por que me inquietastes, faz-me subir? Então disse a Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam contra mim. Aqui a gente já leu anteriormente, né? E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor tem te desamparado, se tem feito teu inimigo? Então aqui meio que dá umas orientações aqui para Saul no caso. E aqui em 1 Samuel, do capítulo 28, 17 e 18, fala o seguinte: Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino de tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Bom, pessoal, aqui a gente vai conseguir descobrir quem era que estava falando, se era o espírito de Samuel ou se era um demônio. E eu consigo provar para vocês que era um demônio, tá bom? Eu consigo provar aqui exatamente com a própria Bíblia. E é bem simples de fazer isso. Bora ver o seguinte. Lembra que lá no começo que fala que nenhuma das palavras de Samuel Deus deixou cair por terra, porque Deus era com ele, no caso. Bom, aqui acontece algumas coisas interessantes, olha só. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E o que acontece aqui? Uma falha na profecia. Então, ele profetizou aqui que e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Então, esse suposto Samuel falou o seguinte: amanhã você vai morrer, você e os seus filhos, vocês vão estar comigo. No caso, né? Vocês vão morrer e vocês vão estar comigo. Só que se a gente for examinar na Bíblia detalhadamente, e isso é uma coisa que muita gente deixa passar desapercebida, Saul, no caso, ele não morre no dia seguinte, e nem os filhos dele. Então, aqui é uma profecia que não se cumpre. E como essa profecia não se cumpre, é
um demônio, pessoal, que estava enganando ele. E eu vou mostrar para vocês aqui os textos que provam que Saul ele não morreu no dia seguinte, conforme esse suposto Samuel tinha falado. Mas vamos verificar aqui. Então veja bem, esse suposto Samuel falou o seguinte, ó, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Olha só, então vocês vão morrer. Você vai morrer, Saul e seus filhos também. Será que foi realmente isso que aconteceu? Vamos verificando. Veja, guarda essa questão bem, ó. E amanhã, tá bom? Ele, Saul e os filhos deles iam morrer no caso. Então amanhã. Só que se a gente examinar cuidadosamente a palavra de Deus, a gente consegue chegar na compreensão. Em 1 Samuel, do capítulo 30, do versículo 1, fala o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, guarda essa informação, a uma cidade, já os amalequitas tinham invadido o sul e essa outra região aqui tinha ferido a essa pessoa e a essa cidade no caso, e tinha queimado a fogo. Então veja bem, sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, veja bem, então do relato da questão da feiticeira, que Saul foi consultar a feiticeira, até esse ponto aqui já se passaram 3 dias. Será que Saul já morreu ou Saul ainda está vivo? A gente vai ver isso. Ele está vivo. E bora ver aqui. Aí na continuação fala o seguinte, ó, em 1 Samuel do capítulo 31, do versículo 1 e 3. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboá. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatã e a Abinadab e Malquissua e os filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Veja, pessoal, já se passaram 3 dias, e ao terceiro dia, ou seja, passaram-se 3 dias, e aquele suposto Samuel falou que Saul ia morrer no dia seguinte, e não cumpriu a profecia que ele tinha falado. Passaram-se 3 dias, depois de 3 dias que veio a ocorrer essa questão. Vamos continuar aqui. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então veja, Saul e os filhos dele só morrem depois de 3 dias, e não conforme aquele suposto Samuel tinha falado que seria amanhã, entende? E Deus nunca tinha deixado nenhuma palavra de Samuel cair por terra, e tudo aquilo que Samuel tinha falado em vida, Deus tinha cumprido, certo? Então aqui a gente está conseguindo esmiuçar esse assunto, provando que não era Samuel que estava ali, e sim um demônio se passando por Samuel no caso. E outro detalhe, aí a gente viu aqui a questão de amanhã, e também tu e teus filhos estareis comigo. Então cita até a questão dos filhos, então até os filhos deles iam morrer. E eu sei o que? No dia seguinte, imagina que ele estivesse falando hoje, e no dia seguinte, então ele fala hoje, ele fala amanhã tu e teus filhos vai morrer, então teria que ser que dia? Amanhã, no dia seguinte. Eu vou pegar um pouco de água aqui rapidinho.
imagina, imagina o seguinte, eu falo com você, amanhã Cristiano Ronaldo vai na sua casa, e eu sou um profeta. Aí eu falo assim, amanhã Cristiano Ronaldo vai na sua casa. Aí Cristiano Ronaldo só vai na sua casa depois de, sei lá, 3 dias. Eu sou um profeta verdadeiro? Não. Porque se eu falei que era amanhã, tinha que ser cumprir amanhã no caso. Então não se cumpriu aquilo que aquele suposto Samuel tinha falado. Então se eu falo amanhã, tal pessoa vai na sua casa, a Cristiano Ronaldo vai na sua casa amanhã, tem que ser amanhã. Para que seja profeta de Deus, tem que se cumprir a palavra, né? Porque Deus não vai deixar cair a palavra de um profeta dele, de um servo dele. E para a gente verificar a questão, a gente tem aqui em 1 Samuel, do capítulo 28, 19, só para a gente fazer a comparação, no capítulo 28, 19, é onde que aquele suposto Samuel, ele fala, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, ou seja, que eles seriam mortos no dia seguinte. E se a gente ler lá em Samuel, do capítulo 30, versículo 1, se passa 3 dias, porque tem uma questão de um conflito ali que envolve Davi, se passa 3 dias. Só depois desses 3 dias que Saul ele vai morrer, conforme a gente vê aqui em 1 Samuel, do capítulo 31, do versículo 4 e 5 no caso. Minha voz até deu uma de tanto ler. Mas é isso, né? É assim, não gosto de deixar nada para trás. Quem tiver que ler, a gente vai ler. E para que a gente possa entender o assunto. Aí veja que só depois de 3 dias que Saul vai morrer, conforme está aqui em Samuel. Conforme está aqui em Samuel 31, do versículo 4 e 5. Aqui em Samuel 30, versículo 1, a gente vê que se passa 3 dias. Sucedeu, pois, que Davi, chegando à cidade e aos homens, ao terceiro dia, então se passou 3 dias. E no capítulo 31, do versículo 4 e 5, é onde que Saul morre. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca tua espada, atravessa-me com ela. Porventura não me venha estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Ele mesmo se matou. Então, pessoal, veja. Não se concretizou aquilo que aquele suposto Samuel tinha falado. Então era um demônio, com certeza. Conforme a gente viu anteriormente, Deus ele não falou por meio de nenhum mago, de nenhum feiticeiro, de nenhum caldeu, de nenhum adivinho dos egípcios, e muito menos falaria por meio de uma feiticeira, né? Então a gente viu aqui que as palavras não se cumpriram. Outro detalhe que não se cumpriu, quando ele fala: teus filhos estarás comigo, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo, sendo que tinha o filho de Saul não morreu, e falou que os filhos deles, né, ia morrer no caso. E bora ver aqui em 2 Samuel do capítulo 2, de 8 a 10. Abiné, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isibosete, filho de Saul, e fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jerel, Efraim, Benjamim, sobre todo Israel. De idade de 40 anos era Esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. Veja que aquele suposto Samuel falou que Saul, melhor dizendo, aquele suposto Samuel falou que Saul e os filhos dele ia morrer no dia seguinte. E na verdade só morreram 3 dias depois.
E ainda o filho de Saul ficou vivo. Ou seja, não se cumpriu aquilo que aquele suposto Samuel tinha falado. Provando que era um demônio, pessoal. Mostrando para vocês que era um demônio. Em 1 Crônicas, capítulo 10, do versículo 13 e 14, fala o seguinte: Assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Veja que o texto deixa bem claro aqui que Deus não falou com ele. E olha só, e também porque interrogaram e consultaram uma necromante e não ao Senhor. Então Deus não falou com ele, nem por meio daquela feiticeira, nem por meio de profetas, nem por meio de sonho, nem por meio de Urim. Então o texto deixa muito claro isso, e a gente vê que aquilo que aquele suposto Samuel falou não se cumpriu, provando que ele não era Samuel, e sim um demônio, um espírito de enganação, um espírito de engano no caso. E era fácil supor que para ele criar aquelas narrativas, por quê? Porque seres espirituais, certamente eles ouvem aquilo que a gente faz, aquilo que o nosso comportamento. Eles já estavam vendo que Saul já tinha se distanciado de Deus e que certamente em algum conflito ou guerra ele ia morrer no caso. E os filhos deles que estavam constantemente com eles também, porque os filhos deles estavam em guerra, participavam junto ali. E se Deus não era mais com eles, como que eles venceriam? Não tem como. Conforme já foi mostrado aqui, era um espírito de enganação, era um demônio, tá bom? A gente conseguiu mostrar aqui biblicamente, conforme eu já tinha mencionado aqui, né, os textos para a gente finalizar, foi falado que Saul morreria no dia seguinte, os filhos dele também, sendo que se passa 3 dias, Saul só morre depois de 3 dias. O filho de Saul fica vivo, conforme a gente consegue ver aqui, mostrando que não se cumpriu a palavra daquele suposto Samuel, provando que era um demônio. E para finalizar, a gente vê muito claro aqui, finalizar aqui com 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também porque interrogaram e consultaram uma necromante, não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então ele não falou com Deus, não falou com Samuel. Deus não se comunicava com ele. Isso é bem claro aqui, né, que o texto aqui fala, e também porque interrogaram e consultaram uma necromante e não ao Senhor. Então o texto que fala, olha, ele consultou uma necromante, mas ele não, e não a Deus, tá bom, pessoal? Então é isso. A gente chega aqui na finalização do assunto, tá bom? Se inscreva no canal, vai desculpando aí os contrapontos aqui da garganta. Mas isso é importante a gente estudar e examinarmos as escrituras, que Deus possa abençoar a sua vida. Se inscreva no canal para que possa me ajudar a levar essa mensagem para outras pessoas e que assim o reino de Deus cresça ainda mais e outras pessoas possam conhecer a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom? Valeu, um forte abraço.